solicitado pelo Espírito Emmanuel sobre a psicografia do Chico Xavier, a mensagem 74, Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19, 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Mais uma vez, boa noite a todos. Com essa leitura, nós estamos iniciando as nossas atividades de hoje, agradecendo a presença de todos os que se encontram aqui presencialmente, que vieram aprender um pouco mais da doutrina espírita conosco. Agradecemos especialmente aqueles que estão chegando à nossa casa pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. Sintam-se em casa, a casa de vocês. Esperamos que gostem e continuem aqui conosco, fazendo parte da nossa família, engrossando a grande família espírita. Aos que nos assistem pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, também as nossas boas-vindas, o nosso agradecimento pela assistência e pela presença. Mais uma vez eu peço a todos, principalmente os que nos assistem pelas redes sociais, que divulguem a nossa mensagem. Compartilhem com os amigos, com os parentes, com os companheiros de trabalho. Vamos divulgando. Quanto mais divulgação tem, quanto mais compartilhamento tem, quanto mais clique tem uma mensagem, mais ela se torna visível e mais gente vai ter oportunidade de tomar conhecimento da nossa mensagem e da mensagem de outros grupos espíritas também. Devemos ter ciência de que essas mensagens podem ir de encontro à necessidade de alguém, pode fazer um bem a muitas pessoas. De repente tem um outro irmão que está tendo algumas ideias, está tendo pensamentos nocivos, vê a mensagem e já toma outro rumo na sua vida. Esse é o grande mote da doutrina espírita, a transformação moral das pessoas. Então, vamos divulgar que essas mensagens vá de encontro às necessidades daqueles que realmente estejam precisando. Hoje, a nossa companheira Andréia vai falar para nós, vai desenvolver o tema Mãos não lavadas, a verdadeira pureza. Esperamos que ela seja assistida, que ela seja amparada pela espiritualidade amiga, pelos seus
benfeitores, pelo anjo do seu anjo da guarda e pelos espíritos protetores da nossa casa. Eu convido a todos agora a elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos benfeitores amigos da nossa casa, rogando a proteção, o amparo e assistência para as nossas atividades de hoje. Que esses estimados amigos nos amparem, nos guiem, nos guardem durante as nossas atividades de hoje, conforme eles sempre fizeram, e que não nos falte, como não tem faltado, essa assistência bondosa desses protetores amigos. E iniciamos com a oração que o nosso mestre nos ensinou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e sejam feitas as vossas vontades, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, Pai, na mesma medida que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. E que assim seja. Com a palavra, então, a nossa companheira Andréia, você seja feliz na sua explanação. Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos internautas, que a paz do Cristo permaneça, esteja conosco durante essa noite. Hoje nós vamos falar das mãos não lavadas, a verdadeira pureza. Nós temos uma passagem no Evangelho onde chegam alguns escribas e os fariseus de Jerusalém e questionam a seguinte frase a Jesus: por que violam aos seus discípulos a tradição do antigo? Por que não lavam as mãos quando comem o pão? E Jesus responde a eles: hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas com seu coração está longe de mim. Nós devemos entender que a prática de lavar as mãos antes das refeições era constituída em um dos rituais, de purificação judaica e transmitidos através dessa tradição judaica. E naquele momento, eles não estavam preocupados com a higiene, de lavar as mãos antes das refeições. Eles estavam advertindo Jesus, porque ele e seus discípulos estavam desrespeitando a tradição. Jesus, muito sábio, como sempre, em seus ensinamentos, ele aproveitava todas as oportunidades para evangelizar as pessoas, daquele povo, e aproveitava-se da vida cotidiana, conforme ele observava as diferentes situações cotidianas e aproveitava esses momentos para evangelizar. E lhes responde: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai da boca do homem. E assim, ele nos deixa uma reflexão que todo mal que contamina o homem, ele não provém do seu exterior, e sim do seu interior. Ou seja, todo mal que nós detemos em nós é um fruto do nosso próprio comportamento, dos nossos sentimentos. E Lucas, no capítulo 8, ele diz uma frase que: porque a boca fala o que o coração está cheio. Essa frase, ela nos traz o propósito de que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima.
Nós precisamos começar a mudar o nosso interior. E porque a gente está tão apegado, né? Nós estamos tão apegados de como se faz, como eu ficar atentos aos conteúdos, né, do nosso dia a dia. E muitas vezes eu não dou atenção ao que realmente importa, que é a minha reforma, a nossa reforma, que é isso que é o propósito. Por exemplo, às vezes eu fico preocupada, nossa, eu vou numa reunião, mas com que roupa que eu fui à reunião passada? Será que eu vou com a mesma roupa? Esse tipo de preocupação nós não devemos ter, que aqui ninguém está para julgar. Jesus, ele não nos julga, Deus não nos julga, né? Muito pelo contrário. A gente está muito preocupado com o julgamento das pessoas e nós não nos preocupamos com o que realmente precisa se importar. Como que eu estou cuidando do meu coração? Como que está a limpeza do meu solo? O meu coração, ele é um solo que recebe as sementes divinas. E como que o meu coração está? Como que eu estou cuidando desse solo? Eu estou tirando todas as ervas daninhas do meu solo, do meu coração, para eu realmente plantar sementes divinas, para eu passar para as pessoas os ensinamentos cristãos, as leis de amor, as leis divinas. Será que eu estou preparada? Será que eu estou cuidando desses pequenos detalhes da minha reforma? Porque a reforma, ela precisa começar em mim. Eu preciso aceitar, me modificar, observar o que eu estou fazendo de errado, para eu poder passar alguma coisa boa para as pessoas. Para que minha semente possa germinar no coração das pessoas, no meu próprio coração, para que minhas plantas cresçam, eu preciso cuidar, eu preciso me reformar, observar. Nós precisamos diariamente nos observar. Muitas vezes eu não consigo observar as pessoas que me rodeiam. Talvez eu não consiga observar o que está acontecendo com os meus filhos dentro da minha casa. Às vezes eu não consigo entender o que está se passando no coração do meu pai, no coração da minha mãe, da minha avó. Muitas vezes eu não consigo entender. Então eu não consigo fazer essa observação que está tão próxima a mim. E eu preciso ficar mais atento. Eu preciso observar o que está acontecendo com os meus filhos. O que está acontecendo? Eu tenho uma filha adolescente, outra que está entrando, uma criança. O que está acontecendo no coração deles? Como que eles estão se sentindo diante de várias situações, diante de vários acontecimentos diferentes que com o tempo, que essa mudança vai acontecendo. Cada fase é uma mudança diferente. Será que eu estou me atentando a isso? E o meu pai e minha mãe? Será que eles estão felizes? Será que o que está no coração deles, eles não estão precisando de nada? Eles não estão precisando de uma palavra, não estão precisando de um cuidado maior que muitas vezes passa batido no nosso cotidiano, talvez na correria. A gente trabalha tanto e talvez esquecemos de pequenos detalhes, né? Então, eu acho que nós devemos nos atentar a isso, ficar mais preocupado com esses detalhes, que isso vai nos ajudar. Vai ajudar essa nossa reforma, né? Muitos cristãos, eles fazem uma opção do jejum como forma de purificação.
E só que como é esse jejum? Será que nesse período eu estou realmente me purificando? Eu estou realmente verificando os meus erros? Eu estou me atentando ao que eu estou fazendo que não é certo? Ou estou apenas fazendo uma barganha com Deus? Deus não faz barganha. Mas será que esse meu propósito de jejum não é uma barganha? Eu vou ficar bonzinho porque eu preciso trocar de carro. Então eu vou ficar 1 ano sem tomar refrigerante. Isso não é uma barganha. Deus, ele não nos ajuda nessa barganha. Um carro a gente compra com o nosso esforço de trabalho. O que nós precisamos desse jejum é para a nossa purificação, é para o nosso crescimento moral. Não fazer uma troca com Deus. Nós não precisamos, ou Deus não precisa, Deus não faz uma troca, né? Então, a esses cristãos que fazem jejum, tá tudo bem, respeito, é uma opção. Muitas vezes as pessoas elas precisam realmente, né, de ter um propósito, e que se o propósito for ficar 1 ano sem tomar refrigerante, que eu fique 1 ano sem tomar refrigerante, quando eu voltar, que eu seja uma pessoa melhor. É isso que eu preciso observar. Jesus, né, ele nos mostra nos seus ensinamentos divinos que a humildade e a pureza de coração é o que mais nos aproxima do amor de Deus. Que Deus, ele nos ama incondicionalmente. Eu preciso do amor de Deus e ele nos ama. Ele me ama. Mas como eu disse, eu não preciso fazer uma troca. Eu preciso de mudar os meus sentimentos para eu estar próximo dele. Eu preciso seguir os caminhos de Jesus para que eu possa estar próximo de Deus. Essa é a verdadeira purificação. Essa é a verdadeira troca. É a minha purificação. Eu vou salvar o meu coração. A minha mãe não vai salvar o meu coração. A minha mãe não vai salvar as minhas atitudes. Eu não vou salvar o coração dos meus filhos. A purificação, ela é individual. O que a minha mãe faz, o que eu faço com os meus filhos, é mostrar o caminho. É ensinar os ensinamentos, é ensinar o caminho de Jesus para que eles possam se purificar. O caminho de Jesus, ele só nos conduz para o bem. Então, se eu seguir esses ensinamentos, eu vou ser uma pessoa de bem e eu vou conseguir. Se eu seguir os caminhos de Jesus, eu consigo mudar o meu sentimento, eu consigo transformar o ódio em amor, eu consigo. Vou tomar a liberdade de falar de uma experiência que eu estou vivendo e que está sendo muito importante para mim. Eu estou tendo a grata oportunidade de trabalhar como voluntária e monitora junto com o Instituto Arte Vida, que é um núcleo espírita, né? O Instituto é um núcleo espírita. E eu estou como monitora das turmas, e nessa turma, uma das turmas, tem uma menininha que é uma princesinha, ela tem 6 anos de idade. E ela é autista e tem TDAH. E quando iniciou esse ano, ela não ficava dentro da sala. Ela não conseguia ficar dentro da sala. Então, assim, nós somos em 3 monitores e nós precisávamos revezar. E cada semana um monitor ficava com ela, em atenção especial a ela. A gente precisava, porque ela não conseguia, ela
a gente não podia fazer com que ela ficasse. Nós não estamos nesse direito em deixar ela, você vai ficar e pronto, não é assim. Que funciona principalmente com o autista. Com criança nenhuma mas principalmente com uma criança autista. E a semana que eu fiquei com ela me ensinou o verdadeiro amor que uma criança pode ter. Claro que os meus filhos me ensinam todos os dias, mas eu falo da situação. Eu precisava entretê-la de alguma forma. E eu falei assim, eu não conheço aqui o espaço do Judas, você pode me mostrar? Ela segurou na minha mão, falei, só que cuidado porque eu tô velhinha. Ela segurou na minha mão, ela me mostrou cada cantinho do Judas, todos os cantinhos. Ela subiu a escada comigo, cuidado, aqui é uma escada, cuidado para você não cair. E foi uma experiência que, puxa vida, ela foi diagnosticada com autismo e eu que estou aprendendo muito. O que mostra que ela mostra para todos nós lá que é um espírito, que o corpinho dela não cabe, o espírito dela por enquanto, porque é muito pequenininho, que ela é uma grandeza muito grande. Sabe, uma grandeza muito grande. É uma grandeza. Então, assim, ela nos mostra. E nós estamos muito felizes porque ela começou a interagir com os monitores e também com as crianças da sala dela. E ela consegue ficar na sala. Ela não está saindo mais. Nem sempre ela interage, mas ela consegue ficar na sala. Isso para nós, para ela, para a mãe, é uma vitória muito grande, porque nós tivemos uma reunião com a mãe e o lamento da mãe foi isso, que ninguém tinha paciência de acolher. E há 3 semanas atrás nós colocamos uma atividade onde ela ia monitorar, onde ela ia conduzir uma cena de improviso sobre um tema que ela gostasse muito. E ela gosta muito do universo. E ela deu um verdadeiro show de universo, das galáxias e do sistema solar. Ela explicou em detalhes coisas que nem eu sabia. E ela criou uma cena de improviso usando todos os recursos que a gente tinha ali naquela sala que nós ficamos. Essa para mim, eu fico na sala de Pilates, lá do Judas. E ela usou todos os recursos de pezinho, de garrafa, de tapete. Ela criou um verdadeiro cenário. Ela criou. E eu filmei e coloquei no grupo. No grupo da salinha, quando a mãe chegou em prantos, agradecendo o que a gente tinha feito, o que nós estamos fazendo, porque depois que ela começou, ela está conseguindo interagir mais com outras pessoas também. Só que a vitória não foi nossa, a vitória não foi dela, a vitória foi nossa, porque ela nos ensina. Ela nos mostra como conduzir. E dentro dessa reflexão, por que eu citei? Eu tomei a liberdade de citar o exemplo dessa princesinha. Porque ela mostra a verdadeira pureza de coração, o verdadeiro sentimento de amor. Ela consegue mostrar, ela consegue passar isso. Não basta eu ter as aparências, né, da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Essa frase, quando eu estava montando o estudo, eu ouvi e eu não podia deixar de anotar.
com esses ensinamentos, com tudo, esses exemplos que eu citei, Jesus, ele nos convida, ele vem nos convidando a nós olharmos para as nossas fraquezas, para as nossas más tendências. O que me torna o que é uma sombra para mim? Essa reflexão interna, ela nos faz enxergar a luz divina. A partir do momento que eu faço essa reflexão, que eu procuro olhar para dentro das minhas fraquezas, eu consigo enxergar a luz divina, que é a verdadeira beleza. Não é um rosto bonito ou um corpo bonito, perfeito. O nosso corpo, ele é apenas um veículo para o nosso espírito. E a beleza externa, ela é muito relativa, né? Nós podemos fazer a comparação de uma beleza exterior a uma linda capa de um livro, com traços brilhantes, com aqueles traços maravilhosos, numa estante de uma biblioteca. Mas que ao pegar aquele livro, quando eu abro, as páginas estão todas em branco. Deus, ele não enxerga a capa de um livro, mas sim as linhas escritas, cada história, cada linha da nossa vida. É isso que Deus enxerga. Ele não enxerga a minha capa, a minha casca, o meu rosto bonito ou o meu corpo perfeito. Ele enxerga o que eu estou fazendo, como estão sendo as minhas atitudes, como está sendo a minha vida perante as leis divinas, não a minha casa. Eu vou contar uma história que eu ouvi também e eu encaixa e eu quis muito trazer. Havia um jovem vendedor de metais muito famoso na região dos camponeses. Ele transformava qualquer metal de um estado para o outro. E havia também nessa região um alquimista, mas ele não transformava, ele transmutava os metais. Ele fazia com que ele pegava um metal e ele modificava, ele fazia com que esse metal ficasse diferente. E isso levava mais tempo, dava mais trabalho, era um processo muito minucioso. Certa vez, ambos ficaram sabendo da visita de um rei ao povoado. E para lhe agradar, eles precisavam preparar para o rei um presente. O jovem, muito esperto, pegou logo a maior parte de um metal sólido e o transformou bem rápido em líquido. O líquido era tão radiante que ele colocou dentro de um pote de vidro, para que todos pudessem ver o seu presente. Já o alquimista, ele sabia que o tempo era contado até o dia da chegada do rei. Então, para que ele conseguisse transmutar verdadeiramente, ele pegou apenas um pedacinho do metal. E assim fez. Transmutou o pequeno metal em uma pedra de ouro, uma pedrinha de ouro. Quando o rei chegou ao povoado, o jovem e o alquimista logo correram para ir de encontro com ele e lhe entregar o presente. O rei, ao recebê-los, olhou por um tempo para ambos e em silêncio, sem dizer nada. O jovem, muito afobado e muito orgulhoso, logo disse: Senhor,
Veja como o meu presente é grande e formidável, comparado a essa pequena pedra de ouro do alquimista. E o rei, olhando para os presentes em sua mão, lhes disse: Jovem, o que verdadeiramente importa é a essência. O teu presente continua denso e a mesma essência de um metal. Ele não mudou. Ele apenas foi transformado do estado sólido para o estado líquido. Mas ele continua com a mesma densidade. E já essa pedra de ouro, por mais pequenina que seja, ela é muito mais valiosa, pois o alquimista transmutou um denso metal em uma pedra preciosa. Essa história, ela nos leva a uma reflexão de como nós estamos agindo em nossa vida. Será que nós estamos sendo como jovem? Pegando as emoções densas e transformando elas apenas em um outro estado? Pegando ela densa e trazendo para cá num outro estado? Agir como jovem é como em uma situação em que sentimos muito ódio de alguém. Se eu sinto uma ira muito grande de uma pessoa e eu quero camuflar isso dentro de mim, o sentimento ele não vai mudar, ele só está camuflado. Ele vai continuar do mesmo jeitinho e um dia ele vai explodir. Então não adianta eu camuflar esse sentimento ruim dentro do meu peito. Eu preciso transmutar, eu preciso mudar, transformar e lapidar esse sentimento para ele ser transformado de ódio para amor. Então ele vai ser o mesmo sentimento, porém eu vou fazer uma transmutação. Eu vou pegar o ódio e vou lapidar e transformar em amor. Nós precisamos ser alquimistas. Não podemos fazer apenas as transformações externas. Nós precisamos mudar os nossos sentimentos. Eu não posso achar que se eu transformar o ódio em um ódio mais bonitinho, isso vai ser bom para mim, porque não vai, porque eu vou continuar tendo aquele sentimento. Isso vai fazer com não vai me deixar seguir no caminho de Jesus. Quando eu tenho um sentimento ruim, eu não consigo ser feliz. Se eu tenho um sentimento ruim por alguém, eu não consigo ser feliz, porque a pessoa pode às vezes nem lembrar que eu existo, mas o meu sentimento em relação a ela faz com que eu crie um bloqueio. Então eu não posso. Eu preciso aprender com Jesus a amar, a respeitar, a ter empatia com as pessoas. Eu não posso ficar acreditando na ilusão, né? Que ninguém vê o meu interior, que ele não lê os meus pensamentos. Eles não veem, mas eu vejo. Por isso eu preciso modificá-los. E Jesus, ele nos convida, sempre nos convida a transmutar o ódio para o amor, o rancor em perdão. Essa transformação, ela pode levar um tempo. Ela não é feita do dia para a noite. Eu não consigo transformar os meus sentimentos ruins do dia para a noite. Ele demora um tempo. Mas eu consigo. Eu consigo, como o alquimista consegue pegar um simples metal e transformá-lo numa pedra de ouro, eu consigo pegar o meu sentimento ruim e transformá-lo em amor. Pode demorar o tempo que precisar, mas eu consigo, basta eu querer.
Basta eu acreditar que esse sentimento, ele vai me deixar feliz, ele vai me fazer com que eu consiga evoluir, com que eu consiga crescer. Nós crescemos moralmente em cima de bons sentimentos, em cima de atitudes nobres, como Jesus. As dificuldades diárias, todos nós temos, são dificuldades diferentes de cada pessoa, mas todos nós temos. Então nós devemos fazer com que essas dificuldades eu cresça, que em cima dessas dificuldades eu consiga crescer e colher lá na frente aquela semente que eu plantei quando eu comecei a arar o meu coração, a arar o solo do meu coração. Eu vou espalhar e eu vou conseguir colher. Por quê? Se eu plantei essa semente no coração dos meus filhos e eles cresçam, pessoas de bem, e continuem o caminho do Cristo, eu estou colhendo, eu estou vendo, estou colhendo, sim, os frutos dessa sementinha que eu plantei lá atrás. Por isso, nós devemos fazer a nossa reforma íntima. Aí sim nós devemos fazer a nossa reforma íntima. Aí sim nós teremos condições de espalhar amor, né, nos corações das pessoas. Lembremos de Jesus e na verdadeira pureza do seu coração. Vamos procurar amar mais os nossos entes e ter mais empatia com as pessoas. Seguir as leis divinas é acordar todos os dias com a certeza de que estamos subindo os degraus para a nossa evolução espiritual. Todo dia, ao acordar, façamos nossas preces diárias e pedimos proteção para Jesus, para nos acompanhar em cada passo do nosso dia e fazer com que algumas atitudes que não está dentro da lei divina, da lei de amor, fazer com que ele toque dentro do meu coração para que eu possa fazer diferente. Essa diferença vai fazer a diferença lá na frente, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente não conhece, mas que nós somos todos unidos perante Deus. Nós somos todos irmãos. Então eu preciso ter essa empatia. Quero agradecer a paciência de vocês. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, passando essa mensagem. E até a próxima, se Deus permitir. Fiquem com Deus. Boa noite. Música de Mãos Dadas com Jesus. Só o amor pode trazer a paz quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o coração com essência do perdão, deixando a alma leve. Se o matiz de um sonho desbotar com toques de amor,
cor renascerá. E se sofrer uma desilusão, na brisa do perdão o amor te encontrará. Se não mais encontras paz e alegria, se são iguais na vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verás que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, e encontrarei a paz. Se não mais encontras paz e alegria, se são iguais na vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verás que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, e encontrarei